Quero voltar aqui a falar do caso do PM que atirou e matou a ex-mulher e depois tirou a própria vida ontem à tarde aqui em Curitiba. Bota o Thiago Silva aqui na tela para mim, porque o Thiago Silva tem informações. Nós estamos acompanhando esse caso desde ontem, ao vivo, e aqui na RIC TV, aqui no Balanço Geral, você tem a melhor cobertura desse caso, com todos os detalhes, com a pesquisa, com a apuração dos fatos. É aqui no Balanço Geral. Thiago Silva, você traçou aí um perfil, né? Traz uma reportagem aí que mostra o perfil do soldado Diego Almeida da Silva. Não é isso, Thiago? Isso. É isso mesmo. Policial militar, natural do Rio de Janeiro, fez lá, serviu a Marinha, né? Tinha um curso específico, passou no concurso da Polícia Militar em 2013, fez faculdade de Direito, fez faculdade de Letras, pós-graduado na violência doméstica, é um policial cheio de cursos, mas que infelizmente se envolveu numa situação lamentável nessas últimas horas. A partir de agora, você vai ficar sabendo aqui no Balanço Geral quem era o soldado Almeida, lotado na Polícia Militar do Paraná. Acompanhe. Diego Henrique Almeida da Silva entrou na polícia em 2013. Era soldado primeira classe, natural do Rio de Janeiro. Nos últimos meses, precisou ser afastado da PM justamente por problemas. Por várias vezes, seu superior precisou intervir. Contra Diego foram abertos processos administrativos. Boletins de ocorrência foram feitos contra o policial. Isso atrasou a promoção dele. Diego começou a conviver com problemas financeiros. Num boletim de ocorrência feito por ele, o policial contou que estava com dívidas, ficou com o nome negativado. Com isso, os problemas foram só aumentando. Por orientação dos colegas, Diego se afastou da PM, pegou um atestado, procurou um médico, entregou a arma da instituição e ficou 30 dias em casa. Justamente ontem, Diego foi chamado pelo comandante da unidade para pegar a sua arma. Diego veio aqui para o Comando Geral da Polícia Militar. Pegou a sua pistola, conversou com os colegas, tomou café. Aparentemente estava normal, mas ao sair daqui, foi ao encontro da ex-companheira. Diego era considerado um homem inteligente. Além da Polícia Militar, fez cursos na Marinha, fez faculdade de Direito, era formado em Letras. Em dezembro do ano passado, fez uma pós-graduação pelo Instituto Federal do Paraná. O tema do trabalho de conclusão de curso escolhido por ele foi violência doméstica. Em 17 páginas, o policial descreve as ocorrências atendidas na capital referentes à violência contra a mulher. Neste trabalho, Diego fala da violência que a mulher sofre. Chega a sugerir um treinamento especial para os policiais em caso de ocorrência de Lei Maria da Penha. Problemas financeiros, relacionamento conturbado e um filho que Diego não queria. Em um ano, a vida deste policial se transformou ao ponto dele pedir afastamento aqui da polícia por depressão. Ontem, ele veio aqui para o quartel. Enquanto isso, Franciele procurou a Corregedoria da Polícia Militar para denunciar o ex-companheiro. Ao sair daqui, Diego colocou um ponto final em tudo. Thiago, eu vou pedir licença para você um minutinho, que eu tenho uma pergunta para te fazer, mas antes eu quero colocar aqui na tela alguns comentários que chegaram nas redes sociais aqui do Grupo RIC, que é a maior plataforma, né? A maior plataforma do nosso estado. Fiquei revoltado com a ação da polícia, diz o Genésio, tá? Acho que deveria ter intervido assim que chegaram no local. Poderia ter salvado a vida da mulher. Ela já estava morta, 8 tiros, diz outro, né? Quem mais? Francisco, revoltante, melhor nem comentar, pois para mim a ameaça só se resolve de um jeito. Justiça só existe para proteger o poder e a propriedade privada. O resto, dinheiro compra. Tô lendo o que tem de comentário nas nossas redes sociais, na nossa plataforma. Portal RIC+. Depois quis se fazer de vítima, mais uma mulher vítima de um marginal, infelizmente. Aqui, pessoal, tem uma carta, inclusive, que o Thiago já disse pra gente que existe, que ele teria feito antes de cometer o crime. O teor dessa carta ainda vai ser revelado. Se fosse um cidadão comum, estava preso, aí não tinha acontecido isso, mas como era polícia, é diferente, né? E aí, Thiago? O que a polícia fala sobre isso e principalmente sobre essa questão do socorro
que poderia ter, talvez, de certa forma, chegado antes, talvez pudesse ter chegado antes, talvez, né? E salvado a vida da enfermeira e ex-mulher do policial. Da Franciele, né, o Jasson? O que chama a atenção, eu perguntei isso pro coronel. Aliás, a gente tinha ali uma banca de coronel a capitão, né, ali respondendo as perguntas aqui do Balanço Geral. E a principal dúvida nossa no dia de hoje, vendo as imagens, é por que a polícia não tentou neutralizar o soldado Almeida? Porque teve a oportunidade, a gente sabe que existe ali os atiradores de elite da Polícia Militar, talvez tentasse dar um tiro na arma, na mão, na perna, para que pudesse chegar até a vítima. O Major Rocha deu a seguinte explicação aqui em relação à omissão de socorro ao Balanço Geral. Vamos ouvir o que ele disse. Aqueles policiais que fizeram a primeira intervenção, eles entenderam que era caso de recuar, se abrigar e pedir apoio para gerenciamento daquela crise que foi estabelecida. Não posso responder nesse momento em que momento exatamente teria acontecido o óbito, né? O que eu posso afirmar é que sempre que as equipes procuravam avançar na direção do causador do evento crítico, ele reagia de maneira agressiva e apresentava a arma e colocava a arma na cabeça. Bom, eu imagino que para a polícia, um momento como esses, 2 policiais chegando até entender, o próprio Rudinei, nosso repórter que acompanhou tudo, disse assim, Jasson, as informações que a gente tinha, que nós tínhamos, eram informações muito truncadas, não se sabia exatamente quem era, o que estava acontecendo, né? Em um momento falavam que era um assalto, que tinha refém, isso, aquilo e tal. Então, nesse primeiro momento, quando chegam esses policiais, e aqui eu estou relatando o fato, não estou fazendo defesa de um lado nem de outro, tá? Mas nesse primeiro momento, eu imagino que seja um momento realmente muito difícil, até entender que ali era um policial e tal, aquela coisa lá toda, talvez tenha acontecido aquilo que a doutora Márcia falou. No momento que ele chegar, talvez não soubesse que era. Aí depois, talvez ele tenha falado, se apresentado, dizendo que era. E aí a situação foi sendo entendida aos poucos. Mas o questionamento é legítimo, doutora Márcia. De fato, é legítimo questionar-se tudo, até porque nós estamos depois do fato, é muito mais tranquilo se dizer devíamos ter feito assim, deveríamos ter feito assado. O fato é que os policiais que estavam lá tiveram que entender aquilo que estava acontecendo, assim como nós, né, acabamos entendendo passo a passo o que estava acontecendo. Naquele momento, pelo menos me parece pelas imagens, ele não está oferecendo ameaça nem aos policiais e sequer os policiais sabiam que dentro do carro havia uma outra pessoa, né? Então, quando uma pessoa não está oferecendo ameaça a alguém naquele momento, ou seja, a arma não estava sendo apontada para ninguém, a não ser em muitos momentos a ele mesmo, não há princípio por que fazer uma intervenção nesse sentido, né? Claro que precisa saber, depois disso, dessa primeira intervenção, a decisão por recuar e buscar alguém mais especializado para ter essa conversa. Agora, uma coisa que a gente ouviu várias vezes aqui e que eu gostaria de manifestar, não existe essa situação de dar um tiro na arma, dar um tiro na mão, dar um tiro no ombro, na perna, porque isso só funciona em filme e porque todo mundo combinou antes, né? Isso não existe por quê? Porque além de não se neutralizar a pessoa de imediato, em várias dessas situações, né? Ainda ocorre o risco dela realmente dar mais um motivo para ela reagir contra quem quer que seja. E vamos lembrar que nós não estamos falando de pessoas que estão no meio do mato, né? Nós estamos com o comércio aberto ali, porque eram 5 e pouco da tarde, nós estamos com pessoas transitando, então poderia se impor risco ainda a outras pessoas, né? Agora tudo aconteceu, Tiago e doutora Márcia, e você que está me vendo aqui no Balanço Geral, muito obrigado pela grande audiência nesse momento aqui. Você que está ligado com o Balanço Geral, aqui na RIC TV, tudo aconteceu no raio de praticamente 1 quilômetro, né? Porque ali perto fica o quartel da Polícia Militar, Cupom, Comando Geral. Ali perto, no Rebouças, morava a mulher, não sei se ele estava morando ali ou não, porque eles estavam separados, né? E outros familiares também moravam ali, tanto que a menina foi em direção a esses familiares, né? Exato, exatamente, tudo ali perto.
Eu imagino que mais ou menos um raio de 1,5 km, 1,5 km, mais ou menos, onde tudo aconteceu, e que a mulher tinha ido à corregedoria da Polícia Militar no dia, ontem à tarde. Praticamente meia hora depois que ela saiu de lá, ele saiu com a arma da corporação. No entendimento de muitos, o fato dele ter planejado toda essa situação. Agora é o seguinte, a mulher já havia feito vários boletins de ocorrência contra ele. Ele também já tinha feito boletins de ocorrência contra ela, como a gente viu na reportagem do Marcelo Borges. Mas o que as pessoas estão hoje questionando muito também, doutora Márcia, é a questão da justiça, medida protetiva. E aí? Está garantindo vida? Não está garantindo? Essa mulher já tinha buscado o apoio da justiça, já tinha ido à delegacia da mulher, foi à corregedoria e, infelizmente, tudo isso não foi suficiente. Deixa eu colocar no telão para mim, Val, por favor, para eu ler aqui, por gentileza, alguns desses comentários. Aqui, ó, Suziane diz assim, infelizmente está aí, a lei só se é voltada para o cidadão que não é um policial, qualquer que seja o registro do BO, mas cadê que ele foi preso? Nada fizeram, né? Aqui ela se refere ao fato dos boletins de ocorrência que já tinham sido feitos antes, né? E o fato dele não ter sido preso. A doutora Márcia vai falar, a Nelise diz assim, essa é a realidade, ela tinha feito um BO porque não foram verificar, dar medida protetiva para ela. Infelizmente, mais um feminicídio, mais uma vítima mulher e um monstro, como é covarde, se matou. 2 famílias em luto. Isso é verdade, 2 famílias em luto, tá? Porque tem a família do policial que a gente também tem que lembrar, né? Pois é, quando se fala aqui na medida protetiva, pelo menos pelo relatado, ela foi solicitada no domingo, né? E acredito que ela já deva ter sido deferida, em 48 horas normalmente ela é deferida, mas ela só passa a entrar em vigor, ou seja, depois que o juiz concede essa medida protetiva, é necessário que esse homem, no caso, tivesse sido notificado da medida protetiva para que ela efetivamente entre em vigor. Mas não há relato que nos outros boletins de ocorrência tenha havido representação ou tenha havido esse tipo de continuidade, sim nesse boletim de ocorrência. Então, os passos são exatamente isso. Ele não teria conhecimento, assim como também o comando da polícia não tinha conhecimento. Não teria sido comunicado a respeito que ela pediu a medida protetiva especificamente sobre distanciamento em relação a ela, né? Foi essa medida protetiva que ela pediu, que não queria se aproximasse, mas que ela ainda não estava em vigor, porque não houve o tempo possível para isso, né? Vamos confirmar com o Thiago? Thiago Silva, e aí, a polícia sabia da medida protetiva, não sabia? O que eles falam? Não, a polícia não sabia. A polícia soube só que existia uma medida protetiva que foi concedida a ela em tempo recorde. Geralmente demora 48 horas para o juiz assinar uma medida protetiva. Ela entra com um pedido domingo pela manhã, domingo à noite aparece a medida. Só que a Polícia Militar não foi notificada. Nem o soldado Almeida também tinha sido notificado. E um outro detalhe, Jácio Goulart, na medida protetiva, a restrição é só na distância. Não se pede, o juiz dá a medida protetiva, mas não pede a restrição da arma. É um outro ponto de interrogação. O cara é policial militar, ou era policial militar, andava armado, mas na medida protetiva é assim, você não pode mais se aproximar. Você vai ser notificado e não se aproxima da Franciele. Mas não fala assim, tire a arma do soldado Almeida. Quem vai explicar melhor pra gente é a capitã Caroline Zancan. Ela que lida com essa questão da violência doméstica entre policiais militares, acompanha de perto também a violência doméstica nas ruas de Curitiba. Veja o que ela disse em relação a isso. Isso poderia ter sido evitado? E de que maneira essa prevenção poderia ser feita? Depois do fato, depois que nós tínhamos identificado quem era o policial militar que estava naquela ocorrência, pela Câmara Técnica nós começamos a puxar algumas informações e nós constatamos que haviam vários outros boletins de ocorrência, não só lavrados por parte da vítima, da Franciele, contra o policial militar, mas também do policial militar contra ela. Então a gente percebe o quê? Que essa situação era uma situação que já vinha se desenrolando há algum tempo, mas que, apesar desses registros de ambas as partes, ou seja, havia ali uma questão de violência de ambas as partes, eu não quero, de hipótese alguma, dizer que a culpa é de um e a culpa do outro, é importante eu pontuar isso daí, eu só quero que os senhores compreendam a complexidade de eu tratar com esse tipo de ocorrência. É uma situação muito delicada, não tenha dúvida, né, doutora? Exato. Difícil.
Exatamente. Quando você fala assim, por que a medida protetiva não avançou também no fato dele não poder mais andar armado? Quem solicita que tipo de medida protetiva deseja é a vítima. Ela havia elencado só o distanciamento, nem a não comunicação com ela e outras, ela não viu a necessidade naquele momento. Então, a medida protetiva é concedida no que é solicitado e quem solicita é a própria vítima, né? Mas é claro, como falou a capitã, né? Se viu nesse momento que o relacionamento era muito conturbado, que havia problemas de relacionamento dos dois e que isso, infelizmente, desagou na situação de ontem, né? E aí é o seguinte, eu entendo que se a justiça concedeu de maneira urgente essa medida protetiva, é porque realmente essa mulher vinha sofrendo muitas ameaças e vinha realmente correndo risco de vida. E é vítima nessa história toda. É vítima nessa história toda. Thiago Silva, a gente volta a conversar. Obrigado pelas informações que você trouxe para a gente, né, para ajudar a entender tudo que aconteceu, tudo que vem acontecendo, né? Thiago, que acompanhou toda a coletiva hoje também, fez a reportagem, trouxe fatos novos para nós aqui sobre esse caso, na melhor cobertura aqui da RIC TV, a melhor cobertura desse caso aqui do Balanço Geral. Eu daqui a pouco vou trazer, inclusive, viu, Thiago, doutora Márcia, sonoras aqui, entrevista com vizinhos que acompanharam ali um pouco da vida, da relação do casal, o que eles viam, o que não viam, né? Enfim, Franciele, movimentação, tem outras coisas aí que é importante que você entenda e que você acompanhe, que você veja aqui comigo.